Olá pessoal, Thiago entrou na live, obrigado Thiago. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, vou colocar aqui o tema de hoje, né, para ficar aqui nos comentários. Eita, vou colocar aqui. O que é mineração cripto e o dólar digital. Pode render todos os dias. Todos os dias. Certo? Dólar digital pode render juros todos os dias? Sim. Então esses dois, mineração cripto, o que é, e o dólar digital. Vou colocar isso como fixado para todo mundo saber o tema, certo? Um calor danado aqui. Eu vou mandar para algumas pessoas aqui que sempre estão online esse horário e acompanha. Hoje é dia de jogo do Brasil, pessoal. Teve gente que até comentou que não deveria ter feito live hoje, deveria fazer outro dia, né? Mas enfim, já tinha combinado, já tinha marcado, então estamos aqui. Beleza? Vamos lá. Quem puder mandar aí para os amigos a live, se tiver interesse. O Instagram, ele já falei aqui algumas vezes que ele não integra, não entrega, né, a informação para todo mundo. Então fica difícil. Eu vou começar a fazer as lives no YouTube mesmo. Estou preparando equipamento, que o YouTube demanda um pouco mais de recurso, né? Recurso tecnológico, câmera melhor e tal. Precisa ter mais seguidores lá para poder fazer live. Tem um critério diferente. Bom, pessoal, que entrou aí e ficou. Então, o tema de hoje a gente vai falar um pouco sobre mineração. Eu coloquei uma caixa de pergunta antes, não sei se vocês viram. Então, para a gente poder falar de algumas coisas, né? Responder essas perguntas. Então, o áudio tá bom, pessoal? Se tiver algum problema no áudio, tiver algum barulho aqui perto, ventilador ruim, tá atrapalhando alguma coisa. Semana passada eu tava com o microfone e eu vi que ficou chiando um pouco. Gislaine, obrigado. Falando aí que é inscrito no canal, obrigado. Mandem as perguntas quando possível. Quando possível, tá? Bom, vamos começar então. Eu combinei de falar um pouco sobre a mineração cripto, explicar o que é isso. Sempre as pessoas me procuram e falam, eu tenho 100, 50 reais para investir. O que eu falo com essa pessoa que está bem no início? Invista então em conhecimento, né? Em alguma leitura, procure vídeos de pessoas que têm um pouco de tempo nesse mercado de cripto para poder falar. O livro que eu recomendo é esse livro aqui, que é um livro de 2018 do Marco Lisboa, Cripto, o Dinheiro do Futuro. Lá em 2018 ele já falou várias coisas que a gente está tendo como resposta só agora. Sobre o porquê que a criptomoeda era o dinheiro do futuro, né? Naquela época ainda mais desconhecida. Em 2018, tendo em vista que 2017 teve uma alta, mas depois uma baixa contínua, então muita gente desacreditava no Bitcoin. Tinha aquele mito do Bitcoin só usado para crime,
na Deep Web, etc. Então foi um livro que muita gente não deu valor na época e hoje ele está demonstrando diversas coisas. Tem uma parte aqui que ele fala que o Bitcoin ia chegar nesse ano passado, mais ou menos, por exemplo, a 40 mil dólares, 30 mil dólares. E o ano passado o Bitcoin bateu 69 mil dólares, né? Então até ele teve uma expectativa menor do que o Bitcoin chegou realmente aos valores que ele chegou hoje. Mas enfim, é bom que aqui explica o que é as criptomoedas, o que são as criptomoedas, os tipos delas, o que é blockchain, todo esse vocabulário de internet, né, de mundo cripto. Esse livro vai ajudar você a entender, tá? É um livro super baratinho, é fino, não é grande e ele é muito legal para quem vai começar, tá? Recomendo todo mundo que leia ele. Bom, obrigado ao pessoal que está entrando, cumprimentando aí. Bom, então, o que eu tenho para falar sobre mineração, né? Que eu falei para vocês em outra live, que eu estou montando aqui uma mineração, uma rig aqui, né, que chama, para minerar Ethereum. O Ethereum ele é minerado por placas de vídeo, por memória da placa de vídeo, memórias específicas, placas de vídeos específicas. Você empresta o seu poder computacional para o sistema. Aí eu vou explicar rapidamente como que funciona esse emprestar o seu poder computacional. Para se imprimir, por exemplo, dólar, você apenas precisa do Banco Central americano imprimindo o dólar lá no Banco Central, na Casa da Moeda, certo? No Brasil, o real também. Para imprimir real é só ir lá na Casa da Moeda, ter o aval do Banco Central e imprimir mais reais. Com o Bitcoin e com o Ethereum funciona diferente. Vamos falar do Bitcoin primeiro. E esse poder computacional de minerar, ou seja, imprimir, conseguir mais moedas, ela é distribuída pelo mundo por meio do sistema da blockchain, por meio da rede mundial de computadores. Então, o que acontece? Esse poder computacional ele é disperso pelo mundo todo. Tem um mapa na internet, se eu pudesse até colocaria aqui, posso colocar num vídeo no YouTube depois, que demonstra esse espalhamento, essa divisão do poder computacional no mundo para minerar Bitcoin, por exemplo. Então ele está bastante concentrado lá nos Estados Unidos, assim, gigantescamente, mais do que o restante do mundo. Depois tem uma grande parte ali na Ásia, um pouco ali no mundo árabe e uma maior parte na Europa. Então Estados Unidos e Europa são os carros-chefes. E o Brasil uma pequena quantidade só que é utilizada para a mineração de Bitcoin. A mineração de Bitcoin, então, como que funciona? Você empresta o seu poder computacional para a rede e a rede, quando acontece essa mineração, os mineradores propriamente dito, eles te pagam taxas, né, juros para isso. Né? Toda vez que você compra um Bitcoin e ele não é de alguém, né, você está comprando um novo Bitcoin que acabou de ser minerado, essa taxa, né, vai para os mineradores e você recebe uma parte por você emprestar o seu sistema computacional para essa rede. Bem resumidamente, o pessoal da informática aí pode até querer me matar por eu falar tão simples, mas não tem como. Se eu começar a falar de coisas tão técnicas aqui, as pessoas vão sair todas, né? Então é mais ou menos isso. Você empresta o seu poder computacional para a rede e a rede te devolve com juros da própria moeda, com o Bitcoin ou no caso do Ethereum também. O Bitcoin ele é uma moeda deflacionária, quer dizer, inflacionária porque você minera um pouquinho a cada 10 dias, né? Se não me engano. E você precisa saber que o Bitcoin ele só pode ser produzido 21 milhões de unidades, nós já chegamos a 18 milhões, então ainda falta pouca coisa para minerar, mas ele é diluído ao longo de quase 100 anos ainda para ser minerado, então
ele é muito escasso, né? Ele vai ser minerado, ele tem uma inflação muito baixa, porque vamos conseguir mais bitcoins com o passar do tempo, mas agora é uma fração muito pequena desses bitcoins, certo? Enfim, então é isso. Na parte do Ethereum, que é uma moeda diferente, ela é utilizada para muito mais nas redes de troca de NFT e de outros sistemas. É uma moeda muito mais com muito mais quantidade, com um sistema muito maior, que foi criado por um russo, inclusive, um cara super inteligente, criou o Ethereum para substituir, para ser mais ágil, mais fácil e com menos taxas do que de transação do que o Bitcoin. E deu certo. Então, o que é o Ethereum? Ele também precisa ser minerado. E ele é minerado por placas de vídeo. O Bitcoin é minerado por memória, né? Então demanda uma energia muito maior. Até teve uma discussão na internet antes por causa desse consumo de energia, né? Que o Elon Musk falou que o Bitcoin não é adequado por causa do consumo de energia que ele tem na produção, mas todo mundo sabe que isso é uma falácia, né? Você vai imprimir dinheiro, você tem gasto de energético também, você vai produzir carros, você tem um gasto energético muito grande, então nem se compara uma moeda digital com o gasto de energia de uma moeda fiduciária, que a gente fala, de uma moeda estatal, enfim. Bom, então o Bitcoin gasta mais energia que o Ethereum e usa memória. E o Ethereum utiliza placas de vídeo, a memória da placa de vídeo, placas de vídeo específicas. Enfim, você empresta o seu computador, o seu poder de processamento para o sistema e o sistema te paga por isso. É isso que acontece, né? Simplesmente assim. Tem informações de que existirá uma atualização do Ethereum para o Ethereum 2.0 e não será possível mais minerar Ethereum com placas de vídeo. E aí simplesmente esse equipamento pode ser utilizado para outras moedas que existem aí no mercado, certo? Mas é isso que precisa entender para entender mineração. De forma muito simples, a mineração é você emprestar o seu poder do seu computador aí na sua casa para o sistema minerar, para o sistema processar, minerar ou autenticar as transações e você recebe taxas por isso. Então a pergunta aqui, deixa eu ver, você acha que vai ultrapassar o Bitcoin e o Ethereum? Isso é uma pergunta que geralmente eu escuto na internet mesmo. O que a maioria acredita, o que eu também acredito. No preço, não, mas no volume, sim. Ou seja, por exemplo, o preço do Bitcoin vai continuar muito alto em comparação ao Ethereum. Mas o valor de mercado do Ethereum vai valer mais, porque ele tem mais utilidade. Entendeu? Ele vai acabar tendo um valor ali maior que o Bitcoin de 2. Hoje o Bitcoin está valendo 2, o valor de mercado, tá? A quantidade de patrimônio lá dentro, 2 trilhões de dólares. Então eu acredito que o Ethereum ultrapasse isso sim, mas não de valor de cada moeda, certo? Bom, e aí agora vamos falar sobre a mineração em casa, como que ela funciona. Bom, você precisa ter um computador, não é um computador comum igual esse meu, não é notebook gamer ou notebook comum, porque você precisa ter um poder de processamento muito grande. Vamos falar do Ethereum, que é mais fácil de entender. Então você precisa de uma placa mãe boa para suportar a temperatura e o processamento, uma placa de vídeo adequada para esse tipo de sistema, para esse tipo de processamento. Não adianta você ter uma placa de vídeo de 10 mil reais e ela ser gamer e não ser placa de vídeo para mineração. Então o seu investimento será errado. Você vai comprar um equipamento que não poderá ser usado para mineração. Agora você pode ter uma placa de vídeo para mineração e também utilizar ela para jogos e para o seu computador funcionar de forma normal, né, para o seu dia a dia. Então você precisa saber qual equipamento você tem que comprar. Bom, então precisa de
um CPU muito bom, que é uma memória boa do computador para poder processar essa placa de vídeo, uma placa-mãe e uma placa de vídeo com processamento bom para esse tipo de situação, uma fonte, né, porque vai fornecer muita energia para esse sistema, que ele vai consumir bastante energia, até dependendo da quantidade de placas você tem, começa a esquentar um pouco o ambiente ali, então precisa ter refrigeração, por isso até postei hoje, né, os que chama rigs, né, de mineração, são vários coolers, né, vários ventiladores pequenos, até ventilador maior, para poder refrigerar esse sistema. Quando você tem eles fazem uma mini fazenda, né, fala, tem uma fazenda de mineração, aquela pessoa que tem várias placas ali minerando, aí você já precisa de um ar condicionado, porque aquele ambiente vai precisar de refrigeração e não pode ser úmido, e não pode faltar refrigeração, porque pode dar uma pane, o sistema pode até queimar, né, as placas. Então é isso. E aí as pessoas perguntam, até coloquei aqui as perguntas mais comuns do que me fazem. Né? O que é a mineração? Eu acabei de responder de uma forma bem didática e simples, né? Eu espero, por favor, que alguém não entendeu, pode me perguntar como é que funciona. Eu nem falei que é blockchain, né? Que é a rede que funciona, né? O sistema revolucionário que as criptomoedas funcionam, que são formadas por blocos. Esses blocos não são irrastreáveis, mas elas não tem como você identificar quem fez cada transação, apenas a carteira, e você, por criptografia, pode mandar qualquer dinheiro, o seu dinheiro, para qualquer lugar do mundo, sem ser rastreado, sem ser identificado. Rastreado sim, porque fica registrado que a minha carteira, não vão saber que é a minha carteira, mas que essa carteira X mandou para a carteira Y, e dessa carteira Y mandou para a carteira tal. Então isso tem como você rastrear. Então, quando há um roubo, um hacker que furta, que rouba alguma corretora, fica registrado para onde saiu, de onde saiu esse dinheiro, para onde ele foi. E aí a Polícia Federal Americana, né, o Departamento de Estado americano, conseguiu recuperar bilhões de dólares em bitcoins esse ano, porque ele fez isso. A Finex, eu acho que chama, a empresa, né, a corretora que foi hackeada em 2016, falou com a polícia americana, denunciou que a carteira dela tinha sido hackeada. E então eles foram fazendo esse acompanhamento. Para onde foi esse dinheiro? Esse dinheiro dali ficou quanto tempo parado? Ia para algumas carteiras. Aí eles identificaram as carteiras dessas pessoas, algumas eram vinculadas a e-mails, e aí conseguiram pegar essas pessoas. Então, que não é um mundo sem lei? Não, porque não identifica quem são as pessoas, mas identifica que carteiras conversaram entre elas. Então, se eu falar, olha, essa carteira é minha, polícia, e essa outra me furtou, então vamos acompanhar essa até ela dar uma, uma, uma falha para a gente poder identificar quem que é. Às vezes faz um pagamento, às vezes faz um pagamento num site, às vezes vincula a conta Google, e aí você consegue rastrear. É isso que aconteceu com a Finex lá, que teve esses bitcoins hackeados. Bom, aí a blockchain funciona dessa forma, ela é criptografada e ela não pode ser identificada os seus agentes, apenas rastreadas. Israel, obrigado aí pelo joinha. Bom, então, a outra pergunta que o pessoal sempre faz é como é que ganha dinheiro com isso? Bom, será que vale a pena o investimento e tal? Bom, se não valesse tanto a pena, os Estados Unidos não tinham grande parte da mineração lá, e isso se espalhando pelo mundo todo. Então, de certa forma, está valendo a pena. O que você tem que calcular? Para você, eu tenho um computador bom em casa, ou eu quero montar do zero um computador para poder minerar um pouco, não precisa ser muito. Por isso que eu vou fazer aqui em casa, eu vou mostrar para vocês semana que vem ou nas outras semanas como é a montagem e como isso funciona, para vocês verem, investindo tanto, comprando tanto de equipamento, quanto que dá por mês, tendo em vista que eles pagam em moeda,
que você estiver minerando, vai pagar em Ethereum. Então se o Ethereum estiver valendo pouco, vai pagar pouco. Agora quando o Ethereum estiver valendo lá $20.000, quando ele chegou isso ao ano passado, então vai estar compensando muito, né? Então isso é relativo. Mas enfim, o que tem que ver? O preço, né, dos equipamentos, o preço da placa de vídeo, o preço da placa-mãe, o preço do hardware, vamos dizer assim. E aí, depois disso, você vai colocar o custo da sua energia elétrica, porque dependendo do local que você está no Brasil, até mesmo dentro do mesmo estado, tem diferença tarifária, né? E depois você vai contabilizar tudo isso, esse gasto que você vai ter, vai colocar também um cálculo de perda do equipamento, porque o equipamento ele tem uma vida útil, né? Por exemplo, uma placa de vídeo com garantia de 4, 5 anos, uma vida útil desse tamanho, mas é um uso de tantas horas por dia. O equipamento seu de mineração vai ficar ligado 24 horas por dia. Lógico, se você quiser. Se você quiser desligar ele, esporadicamente você pode desligar. Mas ele vai minerar enquanto ele estiver ligado. E aí você vai colocar tudo isso no papel e ver, olha, eu vou investir tanto e vou conseguir com esse equipamento, vamos lá, com R$20.000 eu vou conseguir tantas moedas por dia, né? 0,0 alguma coisa. Satoshi se fosse Bitcoin, né? E frações de etéreos por dia. E aí você vai fazer as contas. Ó, isso vai dar quanto no mês? R$200, R$400, R$500 no mês? Então, vai compensar agora? E outra coisa que você tem que levar em conta. Você vai querer sacar todo mês esse dinheiro. Isso é uma coisa que também tem que levar em conta. Porque a ideia de investimento em cripto é o longo prazo. É você acumular essas moedas lá. E quando ele tiver o boom, quando ele estiver na alta, né, você fazer a venda. Não, se você for sacar todo mês, você pode ter o risco de perder ali valores que você esperasse mais 1 ou 2 meses poderia conseguir. Então, além de tudo isso, você tem que levar em conta se você vai precisar ficar sacando dinheiro todos os meses lá. Tá? Agora que está em baixa, tem que fazer esse cálculo com o valor de agora. Quando estiver em alta, que a projeção é que volte aos patamares lá de $60.000 o Bitcoin e $4.000 o Ethereum, que era quando estava valendo a pena, o pessoal tava, as placas de vídeo estavam um absurdo de caro na internet por conta disso, porque nossa, agora vai ser sempre caro assim. Não, o mercado oscila de uma forma geral, então agora ele está no mercado, está em baixa e está consolidando, né, naquela faixa de $3.000 ali que o Ethereum tá, que todo mundo já não aguenta mais. Bom, chegou uma pergunta aqui. Para fazer a mineração é necessário se registrar em algum lugar? Sim, você precisa ter uma carteira descentralizada. O que é a carteira descentralizada, gente? Uma carteira numa corretora é aquela que você tem na Binance, por exemplo, no mercado Bitcoin, etc. Aí quando você tem uma mineração, você vai ter uma outra carteira, que é um código e baixa um aplicativo no celular, ou ele fica ali no navegador do Google Chrome, que tem várias marcas, né? Várias empresas que fazem isso. A própria Binance tem a sua, tem também aquela... como é que é? Me ajudem aí, tem umas outras. Tem a Trust, que o que eu uso é a Trust, por exemplo. E tem uma outra também, a Market. O pessoal deve lembrar aqui, que parece um leãozinho lá. Enfim, tem várias. Então você tem que se cadastrar nessa carteira descentralizada e vincular ela ao sistema de mineração. E aí esse sistema de mineração vai te pagar nessa carteira. E aí você vai criar login e senha para entrar nesse sistema de mineração aí, tá? Então, e você vai instalar isso no computador. Outra coisa importante quando eu falo em instalar coisas no computador. Computadores de mineração que utilizam muito equipamento, geralmente são feitos só para isso. Por isso que chamam os rigs de mineração, fazendas de mineração. São computadores que não tem tela, não tem monitor, não há necessidade.
Então por isso que você pode economizar montando uma rig sem precisar comprar CPU completo, comprar monitores e etc. Então você pode economizar nisso. Você vai ter só uma placa mãe com a memória e com o HD, com memória e o processador. Não precisa de HD, que o HD é uma coisa que encarece também o CPU, né, o computador em todo. Então não precisa de monitor, não precisa de toda aquela parte bonita em volta. Então você vai gastar mais mesmo com as placas de vídeo, a memória e a placa mãe e um processador. Ali não precisa ser o top das galáxias, mas um processador que suporte e uma fonte que aguente toda essa energia, dependendo de quantas placas de vídeo você vai ter. Você tem que ver também qual é a fonte que você vai utilizar, porque é a energia elétrica que vai passar lá, então quanto mais consumo, maior e mais potente ela precisa ser. Beleza? Então, e você vai instalar isso no seu computador através de um pendrive 3.0, não precisa de um HD. Tá vendo como você pode economizar nisso também? Então existem estratégias aí para a gente poder instalar e fazer todo esse serviço que eu estou propondo aqui para vocês. Quem quiser me procura, que eu estou ajudando as pessoas que querem montar, como eu estou montando a montar também os rigs de mineração. Bom, outra pergunta se vale a pena e como ganha dinheiro nisso. Então, aí você empresta o seu sistema operacional, né, o seu poder de processamento para o sistema e você ganha juros com isso, certo? É assim que se ganha o dinheiro. Aí se compensa ou não, se não compensasse nada, não existia tanta gente fazendo isso, né? Não é verdade? Então, de certa forma, você colocar isso na ponta do lápis acaba compensando. Então, compensa. Agora eu vou falar assim, toda vez que alguém me perguntar, eu vou falar assim, sim, compensa, porque senão não tinha ninguém fazendo. Só que você tem que fazer do jeito certo. Não adianta você falar, Igor, não compensa, eu gastei 10 mil reais no meu computador, não processa. Não, porque você comprou as peças erradas. Você investiu demais numa coisa que não precisava. Ah, eu comprei, mas comprei um monitor que custa 5 mil reais. Não tem necessidade disso, né? Então as pessoas têm que se orientar bem. Todas as atuais moedas é possível fazer mineração? Não, Anderson. Não, Anderson, não é possível. Tem moedas que existe um outro tipo de processamento, né? Não são todas, tá? Cada uma tem um jeito de minerar, mas tem umas que não são para minerar também, entendeu? São só para troca e etc. Tem os fan tokens, por exemplo. Os fan tokens são cripto também, mas não entram nessa jogada, certo? Então é isso. Bom, posso sacar todo mês? A pergunta que me fizeram aqui, que eu anotei. Bom, é isso que eu falei para vocês. Pode sacar todo mês? Pode, porque o dinheiro vai cair na sua conta todo o momento, todo segundo vai aparecer lá. Hoje deu tanto, amanhã deu tanto. Quanto mais poder de processamento, mais eles vão te pagar. Então, se você tem muita placa de vídeo, você colocar ela no máximo para trabalhar, você pode pôr ela trabalhando 50%, elas não esquentam tanto. Pode colocar ela 100%, que elas vão esquentar mais. Então, tudo isso você tem que ficar de olho, né? E aí você recebe por isso. Quanto mais processamento, vai receber mais. Então, pode sacar todo dia. Mas isso que eu falei, você vai ficar sacando as cripto que você minerou na baixa, você pode estar deixando de ganhar quando elas estiverem em alta. Então, tenta pensar assim, ó, vou ficar alguns meses sem sacar para eu poder acumular, rodar essas moedas. Aí você pode deixar essas moedas até numa poupança. Uma poupança que renda mais juros. Então elas vão estar paradas e ainda rendendo. Sem falar na mineração. Entendeu? Então dá para ganhar dinheiro duas vezes com essas situações. Né? Eu acho que o Ethereum está pagando uma poupança bem básica, aí, 2% ao ano. Não é nada, mas é Ethereum. O Ethereum pode valorizar muito. O Bitcoin está pagando 0,5%. Ah, mas é Bitcoin, né? Que você está recebendo. Né? É pouco juros? Mas a moeda é muito valorizada. Tem que levar em conta isso. O Juliano perguntando aqui que tem algum limite de placas para fazer a mineração. Não tem limite, assim, de muitas, né?
Quanto mais você for aumentando a quantidade de placas de vídeo, mais processamento você vai precisar, mais energia você vai precisar nesse sistema. Então aí você vai ter que comprar outras peças. Por exemplo, eu comprei uma resistência, né? Uma fonte, né? Para levar energia para esse sistema. Só que aí vai chegar num limite que essa fonte ela suporta 4 placas. Aí eu vou querer pôr 6. Aí eu vou ter que trocar a fonte. Então não tem limites. Aí você vai ter que ir aumentando o seu sistema, pegando placas mães também, mais memória. E aí, conforme você for aumentando isso, você vai aumentando o poder de processamento. Vai virar tipo. O limite vai ser uma sala inteira só de mineração. Então aí você precisa melhorar todo o sistema. Tem que ter ar-condicionado, aí vai ficar quente. E aí você vai ter que colocar tudo isso na ponta do lápis para ver se vale a pena ou não. E eu já vi mineradoras aí de 200 mil reais, 150 mil reais. O investimento da pessoa e ela tá lá mantendo aquilo. Ou seja, tá valendo a pena para ela, né? Senão a pessoa não ia investir 200 mil reais num computador, né, num processamento, em equipamentos que não valesse a pena. Então, eu acho que a gente tem que observar isso e, lógico, que vale a pena, porque não é só eu que estou falando isso. Isso está acontecendo pelo mundo todo e o Brasil ainda está engatinhando. Você vê no mapa de mineração Estados Unidos, Europa e Ásia. Europa e Estados Unidos mais ainda. Estados Unidos, 20% da população já tem Bitcoin. E aqui no Brasil ainda está começando. Então é um grande potencial para a gente trabalhar isso aqui. Bom, o valor mínimo, o pessoal perguntou aqui também. Certo, Juliano? Respondi. Se alguma outra pergunta pode mandar. Bom, o valor mínimo. Então, valor mínimo para investir em criptomoeda foi que perguntaram aqui. Bom, não existe valor mínimo. Eu só falo para investir em conhecimento primeiro, antes de dar o primeiro passo. Buscar informação. Pode me perguntar no direct, pode mandar perguntas nos vídeos, pode procurar outras pessoas aí que sejam pessoas honestas, né, para falar disso, para te falar a informação correta, né? E ler também, né? Eu falei desse livro aqui, que é um livro de 2018, mas é o Arroz com Feijão para Entender Criptomoedas. Ele escreveu esse livro, até fez algumas projeções para esse ano e ele errou, mas errou para menos, assim, o Bitcoin superou muito do que esse autor pensava aqui. Então, ele superou e muito o que ele imaginava, assim, tão famoso que o Bitcoin ficou nesse curto período de tempo, né, de vida. Bom, então o valor mínimo para investir não tem. O que tem agora é o valor mínimo para fazer uma mineradora, para fazer uma rig. Aí isso sim, porque você começar com uma placa de vídeo, vamos supor que cada placa de vídeo ali custe as mais baratas de 3.600, 4 mil reais, 5, 6 mil reais. E aí você tem que começar com esse investimento, né? Que esse equipamento é o mais caro. Aí depois as outras placas, dependendo do computador que você tenha, já sirva para esse tipo de procedimento. Então, dá para começar com o que você tem, até acrescentar alguma coisa a mais. Ah, mas é muito investimento, mas você tem que pensar se vale a pena. Então, eu vou investir 6 mil reais, porque eu já tenho um computador montado e vou comprar a placa de vídeo. Quanto que essa placa vai minerar para mim? Pesquisei, fiz os cálculos, me procura, eu ajudo a fazer essa conta. Ela vai conseguir, vamos dar um hipotético aqui, tá? 150 reais por semana. Beleza, ele vai conseguir se pagar, você vai conseguir pagar sem precisar ficar sacando lá todo mês, para você holdar, que a gente fala holdar é guardar, tá? Guardar essas moedas e vender só na alta, ou para você fazer uma outra poupança, um outro investimento. Então é isso. Dá para começar com uma placa de vídeo também? Dá para começar com duas, com três, com quatro. E quanto mais diferente, né? Mais poder o seu sistema vai ter que ter, como um todo, né? O computador ele não funciona só com uma peça. Ele são várias peças que se unem ali para fazer ele funcionar. Então, se eu tiver mais placas de vídeo, eu vou ter que melhorar meu computador como um todo, meu poder de processamento como um todo, certo? Então,
Dá para começar com pouco? Dá também. Mas você precisa saber as informações corretas, os equipamentos corretos, ter a assessoria certa para poder fazer. Não adianta você olhar na internet, tem que ser, e ainda mais como mexe com muito dinheiro, né? Você vai desembolsar muito dinheiro, então busque pessoas honestas e que você confie para te ajudar nisso. Não dá para você pegar da internet e ir fazendo, porque realmente não tentem assistir vídeo e ir fazendo, porque é mais complicadinho do que vocês imaginam. Porque eu até falei na live passada, criptomoedas misturam conhecimento de financeiro que a gente quase não sabe no Brasil com conhecimento de informática que poucas pessoas sabem. Então são uma mistura de dois mundos que a gente precisa ter ajuda para poder entender, certo? Falei bastante, eu esqueci de trazer água hoje e vou ficar com a garganta seca. Deixa eu ver quanto tempo de live a gente já tem. Nossa, já quase 40 minutos de live. Deixa eu ver como é que nós estamos de público aqui. Bastante coisa a gente falou. Tô vendo que o pessoal ficou mesmo. O pessoal que entrou e foi ficando. Obrigado, Cristiana. Pessoal, ainda tem gente que vai entrando aí. Obrigado quem está participando. Bom, outra pergunta. Quanto custa? É isso. Agora, falei do valor mínimo. Quanto custa? Bom, mineração quanto custa? Custa o tanto que você quer poder investir e ter o retorno. Dá para você minerar começando com investimento básico ali, vai. Com você montar o computador do zero, vai ali uns 15 a 20 mil reais. Se você começar do computador do zero, né? Agora tem muita gente que tem computador gamer em casa, tem computador, aí você vai ter que me consultar. E aí eu vou verificar se esse computador seu tem potencial para mineração. Tem vários amigos meus aí que me procuraram que o computador é muito bom, é computador gamer, é computador que ele gastou muito durante a vida para colocar as coisas lá. E alguns servem para mineração, outros não, porque a mineração são muito específicas, né? O Anderson perguntou aqui: pode um dia acabar a quantidade de moedas para serem mineradas? Então, Anderson, duas coisas. O Bitcoin já tem essa data. 2121. Daqui 100 anos vai acabar a mineração do Bitcoin. E o Ethereum tem a expectativa que esse ano, né? Estavam falando isso ano passado, aí não foi, de atualizar o sistema dele e ele ser Ethereum 2.0 e ele não conseguir ser minerado com placas de vídeo. Aí vai mudar o tipo de mineração dele. Só que isso é só uma especulação, o pessoal fala, mas a gente não tem certeza. Aí essas placas, por exemplo, esse equipamento pode se minerar outras moedas, né? Tem outras tantas moedas ali, até uma derivada do Ethereum que também dá para minerar com essa ferramenta, com esse equipamento, tá? Então, tem limite? Tem limite. Bitcoin daqui 100 anos. O Ethereum tem essa conversa. E aí tem outras moedas que dá para minerar também. Certo? Outra pergunta aqui. Qual é a rentabilidade? Bom, aí agora vamos para uma outra... o negócio do custo. O custo mínimo. Mas aí o custo máximo? É o que o Juliano perguntou. Custo máximo é quando você quiser investir nisso. Eu falei, já vi rigs, já vi mineradoras, já vi computadores que a pessoa investiu 100 mil reais no computador. Investiu 200 mil reais. Só que aí a pessoa tira, vamos supor aqui, 2 mil reais por semana, 3 mil reais por semana, 5 mil reais por semana. Depende de quanto que ela investiu nesse sistema, né? Então, é rentável? É rentável, senão pessoas que entendem de mercado financeiro não estariam fazendo isso. E países como os Estados Unidos e continentes inteiros, como a Europa e Ásia, não estariam minerando. Só que isso é uma novidade aqui no Brasil ainda. Por isso que eu estou divulgando. Certo? Bom, então não tem limite máximo, porque você pode ter uma casa, um galpão só de computador minerando para você ali e você gastou 1 milhão de reais lá. Só que você vai receber muito dinheiro também por causa daquilo, né? A proporção.
E aí, no fim das contas, eu estava fazendo essas contas de como vai ser a mineradora aqui e também com outras pessoas, vai dar uma rentabilidade do valor investido aproximadamente de 9 a 8% ao mês. Então é uma rentabilidade muito alta, tirando todos os custos que você vai ter. Então faz uma média aí, né? Se você investir 100 mil reais nessa mineradora, vamos supor, por mês vai dar uns 6, né? Ali, imagina, 6% ao mês, isso em juros compostos aí, num ano, quanto que não vai dar? Né? Vai passar de... Nossa, nem sei fazer essa conta. Vai, vai, vai chegar perto dos mais de 100% ao ano, né? Se você fizer isso acumulado aí, juros compostos, né? Porque a moeda você também vai deixar ela rendendo, ela não vai ficar parada, tá? Então é isso. Então você pega isso, aproximadamente uma rentabilidade de 6% a 7%, não vamos ser muito otimistas para não... Que isso depende, né? Eu falei para vocês, depende do valor da moeda, mas aproximadamente isso, 6% ao mês do valor investido. Entendeu? Bom, vamos lá. O valor da rentabilidade é isso. A diferença de Ethereum e Bitcoin eu já falei, né? Na questão da mineração, que são as principais moedas. E aí eu trago, antes de mudar de assunto aqui, que ainda a gente tem algum tempo, eu trago para vocês a informação das empresas que já investem em criptomoedas. Aí tem Nike, Apple, PayPal, Disney, Google e JP Morgan, que é o maior banco dos Estados Unidos, ou um dos maiores. Que inclusive falou mal antes do Bitcoin e agora falou que até aceitaria essa evolução. Enfim, para vocês conseguirem visualizar que essas multinacionais, essas gigantescas empresas do mundo, estão visualizando esse futuro, estão idealizando e contratando pessoas que entendem desses setores para trabalhar para eles. E a gente, aqui como leigos, né, precisamos estar também conhecendo, sabendo do que está acontecendo no mundo e também poder, quem quiser, investir um pouco do seu tempo, do seu conhecimento, do seu dinheiro nessa nova tecnologia. Será que se nós vivêssemos na era quando a internet começou, a internet 1.0, lá na década de 90, na década de 80, a gente teria essa informação também? Não, porque o mundo não era tão informatizado como agora. Agora nós estamos vendo uma revolução mesmo no mundo financeiro e também no mundo digital, porque a blockchain ela vai se expandir para outros lugares, como são as redes sociais, como são a interação entre as empresas. Isso tudo vai mudar demais, porque a blockchain ela é irrastreável, o governo não consegue bloquear, e isso vai passar para as redes sociais, vai passar para outros sistemas. Não é só no dinheiro. Então isso vai revolucionar demais. Esse negócio de Web 3.0, de metaverso, que a gente está ouvindo falar, é só a ponta do iceberg. O que vai virar o mundo vai ser isso. A descentralização. Você é o dono das suas informações, do seu dinheiro, e você manda para onde você quiser. Certo? É isso. Bom, de criptomoedas, de Bitcoin, de mineração, era isso que eu queria falar. Vou falar agora de dólar digital, que é outra coisa importante que o pessoal não sabe, que dá para ganhar dinheiro com dólar digital sem precisar comprar dólar no banco. Bom, vamos lá, porque senão eu vou deixar vocês aqui na mão, porque senão acaba a live. Bom, o dólar digital, gente, são chamadas de stablecoins, né? São as moedas vinculadas, lastreadas em moedas dos países. Então o euro tem
o seu euro digital, o seu stablecoin. O dólar tem o seu stablecoin, a sua moeda digital, que vale um por um. Ela tem uma sigla, o dólar tem vários dólares digital, então ele tem uma sigla, o mais famoso deles é o USDT e o BUSDT. Mas o USDT, vamos falar dele, que é dele que eu vi esse tipo de rendimento e estou aqui falando para vocês que existe, para vocês também procurarem. Bom, como eu faço para ter dólar digital? Bom, eu tenho que ter uma corretora, ter uma conta numa corretora de cripto. Eu utilizo a Binance. Existem outras tantas, vocês podem utilizar o que vocês quiserem. Mas a que eu sei mexer é a Binance, porque eu comecei nela. Ela é internacional, ela não é brasileira, tá? Mas ela é em português também, tá? Aí vocês baixam o link, quiser que eu mando o link, me manda um direct que eu mando. Bom, aí vocês baixam, faz o cadastro, baixa o aplicativo, beleza, ficou logado lá. Aí você manda os seus reais para lá por Pix, e aí você faz a conversão de real para dólar digital, para o USDT. E é o valor do dólar real, do dólar real. É o valor do dólar que a gente conhece mesmo. Hoje está 4,80, então é isso que você vai pagar no dólar digital. É a mesma coisa, ele é lastreado, ele é o mesmo valor, ele é junto, ele é a mesma coisa. E aí você vai lá e compra. Ah, beleza, comprei $200, que dá aproximadamente R$ 1.000. Tá, comprei $200. Aí existe uma poupança dentro desse sistema. Dentro da Binance, né, da corretora que você tiver, tá? Mas a Binance, lá você deixa ela bloqueada, aí você deixa esse dólar bloqueado. Ou existe uma poupança que chama poupança flexível, que não fica bloqueado, que fica o seu dinheiro lá rendendo 10% ao ano. Ah, mas 10% é muito pouco. Bom, mas pelo menos já é alguma coisa e está rendendo em dólar. Então o dólar pode subir, pode cair, lógico, mas pode subir e você tem uma rentabilidade maior. Você vai estar exposto a uma moeda internacional e não ao real, que desvaloriza 10% ao ano. Então já acabou com todos os argumentos de quem fala, não é melhor não ter dólar, que não sei o que. Bom, eu já não tenho esse pensamento. Eu prefiro, se eu pudesse receber um salário todo em dólar e gastar meu dinheiro todo em dólar, já tava bom. Porque o real perde muito mais valor que o dólar. Mesmo que essas oscilações do mercado, o real perde 10% de inflação, né? Perde todo ano tudo isso, e esse ano não vai ser diferente, tá? O Anderson falando assim que é muito mais simples de usar também. Eu acho que está falando do SDT, né? Muito mais simples de usar. Se algum dos seus amigos, por exemplo, pode me pagar com dólar digital, pode me mandar dinheiro com dólar digital, pode mandar por lá. Por exemplo, se tiver um amigo lá nos Estados Unidos, ele quiser te mandar dólar, é só ele fazer isso. Ele manda os dólares reais, os dólares de verdade, né? Não vou falar reais, os dólares de verdade, né? Para a corretora por Pix, né? Por transferência lá, TED ou DOC, faz a conversão para o dólar digital e te manda. Então, acabou com as fronteiras, né? Vamos dizer assim, acabou com as fronteiras. Então, abriu a cabeça das pessoas para isso. Então, olha a possibilidade que nós temos aí na nossa mão e a gente não utiliza. Então, muito bacana isso. Você pode investir em outras coisas também lá. Esse é o mais seguro de todos, que paga 10% por ano, você deixando os dólares lá paradinhos lá, que é a carteira, a poupança flexível que eles falam lá. Só procurar, quem não achar pode mandar aí, eu ajudo. Quero que essa informação realmente chegue a muitas pessoas. Bom, e também tem outras formas de investir lá dentro, como chamam piscinas de investimento, que você coloca o seu dólar para ele dar liquidez na troca de outra moeda. E aí você ganha juros também por isso. Aí são juros maiores, mas tem risco porque seu dinheiro vai ficar dividido entre essas duas moedas, então ela pode ter uma queda, etc. Mas o dólar oscila bem menos. Por isso que o investimento no dólar é mais seguro, porque ele tem uma oscilação muito menor e é uma moeda mais segura que o real, uma moeda que é menos inflacionária, perde menos valor do que o real. Certo? Entenderam, pessoal? Eu espero que tenham entendido aí. Por favor, mandem dúvidas sobre essa questão de mandar o seu dinheiro para a Binance, que não é nada fácil, tá? Depois a pessoa
Porque, assim, não é que é difícil, não é que é nada fácil, é porque tem que saber mexer lá no sistema, enviar o dinheiro para lá. Ele é auto-intuitivo, mas às vezes a pessoa se perde ali, fazer o Pix, será que vai cair mesmo? Porque você faz o Pix com o CNPJ da Binance, mas você tem que avisar ela que você vai mandar aquele quantidade de dinheiro para ela identificar que é você. Tem que ser de CPF para o seu CPF, do mesmo CPF, né? Você não pode pegar a conta da sua mãe e mandar dinheiro para você lá na Binance. Tem que ser a sua conta aqui no Brasil para mandar o dinheiro para lá. Então, é isso. Você tem essa possibilidade de ganhar dinheiro, de ter o seu rendimento aí melhorado, deixando o dinheiro parado, né? Em dólar digital lá. Que depois é só você converter de novo para real e mandar para sua mandar da Binance para o seu banco. Ah, vou precisar desses dólares mês que vem. Aí você pega ele de volta, converte ele para real e manda para sua conta. O Anderson perguntando aqui. E é a hora de aproveitar para comprar nessa queda. O dólar está mais barato, não só o dólar, mas as cripto em geral deu uma queda, né? O BTC e o Ethereum tá subiu um pouquinho, 8% em fevereiro, né? Até hoje saiu uma notícia que o Bitcoin foi o investimento que mais se valorizou no Brasil no mês de fevereiro. Ganhou da Bolsa de Valores e ganhou até do dólar, do valor do dólar, que o dólar acabou caindo bastante esse mês. Tá 4,80, 4,90, né? Eu acho que tá por aí. Então é uma boa que o dólar ficou barato aí, depois de tantos anos, tanto tempo em alta. Certinho? Bom, então esse mundo cripto tem muita coisa para falar, principalmente nessa parte de investimentos. Você mandar dinheiro para lá, são finanças descentralizadas que chamam. Então é isso, é você deixar o seu dinheiro na poupança lá em criptomoedas, que rendem mais do que aqui num banco comum. Você pode ter dólar também digital, então eu não preciso ter dólar numa corretora internacional ou numa corretora do Brasil, posso ter o dólar digital, que tem juros, que paga juros todo mês. Tem outras possibilidades, que nem eu falei, você emprestar o seu dinheiro para o sistema e o sistema te pagar por você dar liquidez para essas trocas, pagam-se taxas. Então tem muita possibilidade, tem bastante possibilidade para a gente poder investir e trabalhar no nosso cotidiano, tá? Eu espero ter aberto bastante a mentalidade de vocês aí para as criptomoedas hoje, né? Porque realmente é uma novidade, não tem como eu falar que todo mundo sabe, que não é. Às vezes estou na faculdade, alguém me pergunta, aí eu explico, a pessoa fala, nossa, bacana, eu não sabia que era assim, como é que eu faço para comprar Bitcoin? Sempre a mesma pergunta, né? Que é porque é normal, as pessoas querem saber. Ah, como é que eu faço para comprar Bitcoin? O preço dele está $40.000. Não, gente, não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Você pode comprar frações dele, satoshis, né, que são frações dele. É chamado de Satoshi. Satoshi Nakamoto foi quem inventou o Bitcoin, que ninguém sabe se é verdade ou não, tal. É um mistério da internet. Mas enfim, são satoshis. Você pode comprar R$100 de Bitcoin, R$200 de Bitcoin. Não precisa ser não precisa ser $40.000 de Bitcoin para você comprar o inteiro. E o Ethereum é a mesma coisa, você compra frações de Ethereum. Né? Você não precisa comprar hoje o Ethereum, tá $3.000, e não precisa você comprar $3.000 de Ethereum. Você pode comprar R$100, 200, $100, $200. É que as corretoras colocam limites mínimos para você mandar dinheiro para lá, que geralmente gira em torno de R$100. Certinho, gente? Então eu acho que é um mundo e assim, você comprar Ethereum e Bitcoin é abrir as portas para você mexer nesse mundo. Eu acho muito bacana quando a pessoa começa, porque ela deu o primeiro passo. Então é muito importante a pessoa dar esse primeiro passo, falar, nossa, olha só como funciona, como é que funciona o sistema. E aí daí vai estudando mais, sabendo mais. A Viviane falando, descobri isso faz pouco tempo. É isso mesmo, a Vivi estuda comigo na faculdade e a gente
discutir, ela perguntou algumas coisas sobre isso e eu esclareci. Isso que é importante, a gente tem que perguntar e eu faço questão de divulgar esse conhecimento, que é como eu falei, lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, esse conhecimento está muito mais divulgado do que aqui. A gente tem que falar mais disso, né, com nossos amigos, com as pessoas que estão perto, para verem que o mundo está mudando para isso. Né? A hora que os países começarem a aceitar e aquela coisa toda, a gente não ficar tão perdido e saber do que se trata, né? E também conhecimento para a gente não ser passado para trás, né? Pra chegar pessoas e chegar instituições aí que podem ser criadas que queiram passar a gente para trás por conta de falta de informação. E o brasileiro é muito desconfiado mesmo, Juliana. Acha que vai ser enganado, acha que isso é pirâmide, né? E as pessoas utilizaram as criptomoedas para aplicar golpe, como utilizam o real, como utilizam casa lotérica, como utilizam bilhete premiado da loteria para dar golpe. Então, o errado não é o Bitcoin, não é a moeda, é as pessoas, são as pessoas, né? Tá? Então, eu acho que a gente tem que desconfiar, mas tem que buscar a informação de pessoas corretas, né? Que nem eu falei do livro que eu falei, que é bom para você, se você quer se aprofundar ou quer começar, é bom entender, perguntar para pessoas que falam disso na internet, mas que sejam confiáveis. Tomar cuidado que vocês que a maioria aqui que não é do mundo de investimento assim, tão afinco, como eu posto bastante coisa e comento muita publicação no Brasil, nos Estados Unidos, comento em vários lugares, o que eu recebo de gente mandando golpe pra mim no meu Instagram não tá escrito. Um dia eu vou começar a postar uns prints. Gente da Tailândia, tem um monte de tailandês que me segue, muita gente dos Estados Unidos mandando um monte de sugestões para eu investir nos Estados Unidos em corretoras que eu nunca ouvi falar. Recebo várias pessoas querendo me ensinar a comprar NFT, a comprar criptomoedas, etc. Assim, do nada, né? Porque e você não sabe o que é confiável ou não nesse mundo, né? Então, por isso tem que tomar muito cuidado. Tentar buscar pessoas próximas. Pelo menos dos meus amigos, eu já sou uma pessoa que posso ajudá-los a entender isso, porque eu já errei bastante, já sei como é que é, já acertei muito e hoje eu já consigo identificar o que são coisas corretas, o que são coisas falsas na internet para não cair em nenhum golpe, sabe? Então é isso. Bom, falei muito, muito, muito. Bom, pessoal, tem alguma outra questão? Aprenderam a comprar o dólar hoje? Todo mundo que for comprar dólar digital vai saber o caminho das pedras. Vai saber que tem que ter a conta na corretora, na Binance ou em outra. Vai saber mandar o dinheiro para lá, converter e aplicar o dinheiro. Então isso é um trabalho de formiguinha. Daqui a pouco você vai ter uma poupança inteira lá. Pode ser em Bitcoin, pode ser em Ethereum, pode ser em qualquer uma dessas moedas. Mas você pelo menos sabe mexer no sistema, vai utilizar ele no futuro. Tem muitos países aí já utilizando Bitcoin e Ethereum. Eu vou viajar para os Estados Unidos. Pronto, eu já levo meu dinheiro no celular e chego lá. Mas e se eu perder meu celular? Você vai logar em outro celular. Você tem que saber suas senhas, né? Tanto na carteira das corretoras como nas carteiras descentralizadas, que elas são mais perigosas ainda, porque elas são 12 palavras secretas e você não pode esquecer por nada, porque senão você perde o acesso. Então, geralmente, ou você imprime essas palavras para você nunca esquecer, ou transforma elas em QR Code, que aí você guarda ela com você em algum lugar secreto, mas que você nunca perca essas palavras, tá? Tô falando das carteiras descentralizadas, não estou falando das carteiras das corretoras, que é a maioria que as pessoas têm. As carteiras de corretoras é login, senha, e-mail e senha, e tem lá, esqueci a senha. Mas as carteiras descentralizadas, que é a que eu falei no começo do vídeo,
não tem essa possibilidade de esquecer a senha. Então tem que tomar muito. E elas são descentralizadas mesmo, nem as corretoras têm acesso. Então você é dono do seu Bitcoin totalmente, das suas cripto, né? Então você pode levar para qualquer lugar do mundo que você quiser. Nenhum governo vai te pegar, nenhum governo pode te bloquear. Certo? Bom, pessoal, hoje acho que foi bem produtivo. Obrigado a todo mundo que participou. Estou divulgando a questão da mineração essa semana e a semana que vem, essa questão da mentoria. Quem quiser mais informações, quiser saber como eu invisto em mineração, quanto que eu devo gastar, eu tenho um computador em casa e quero tentar fazer nele, me procura que a gente faz essa análise, faz essa mentoria também, tá certo? Gente, muito obrigado. O Anderson falando, perdeu, dançou. Perdeu, dançou mesmo, né? Dizem que 20% dos bitcoins foram perdidos, desaparecidos, porque as pessoas esqueceram as suas senhas. Tem um caso na Inglaterra que o rapaz estava pagando, acho que $1 milhão para poder localizar um HD que ele tinha perdido. Estava num lixo, no lixão lá de Londres, eu acho. Enfim, muito cuidado com as suas senhas, principalmente se a sua carteira for descentralizada, não for de corretoras. Certo, gente? Olha, muito obrigado. O pessoal participou bastante, eu gosto disso. E são sempre as pessoas que estão comigo até o final. Muito obrigado, todo mundo que ficou aí. Espero ter ajudado e me procurem aí se precisarem de formação do mundo de investimentos normal, né? O mundo real, vamos dizer assim, de corretoras, de dólar, de ações de empresas, mas também no mundo cripto, que cada vez estou estudando mais e estou conseguindo me adaptar mais rápido a esse mundo, porque eu busco conhecimento o tempo todo, eu estudo isso como um hobby, então para mim não é chato, né? Você não estuda por obrigação, você estuda porque você gosta, acaba aprendendo mais. E eu consigo passar a informação de uma forma bacana, então por isso que eu faço isso na internet, esse trabalho aqui. Certinho? Gente, muito obrigado e até a próxima. Semana que vem a gente volta com, Deus quiser, com mais informação sobre mineração aí. Certo? Tchau, tchau.